Colômbia. Floresta colombiana. Altitude: 1.800 metros. Umidade: 98%. Temperatura constante, úmida, densa. Um ambiente onde tudo precisa se adaptar para sobreviver. Ou desaparecer. Ela está nessa imagem desde que você começou a assistir. Não no fundo, não parcialmente oculta, completamente visível, se você soubesse onde e o que procurar. Mas você não sabia. E é exatamente disso que ela depende para sobreviver. A Botrytis schlegeli, conhecida como víbora de cílios, víbora de pestanas ou eyelash pit viper, é uma serpente venenosa que habita as florestas úmidas da América Central e da Colômbia. Ela não caça correndo, não persegue, não usa velocidade, não usa força. Ela usa algo que a maioria dos predadores não tem: paciência absoluta. E uma camuflagem tão perfeita que pesquisadores que a estudam há anos ainda são surpreendidos por indivíduos que estavam à vista o tempo todo. O predador mais eficiente da floresta colombiana não se move. E é por isso que nunca erra. Bem-vindo ao Código da Selva. Hoje deciframos a víbora de cílios. O nome vem de uma característica que parece ornamental, mas não é. Acima dos olhos da Botrytis schlegeli existem escamas alongadas e projetadas para cima. Estruturas que lembram cílios espessos, sobrancelhas ou até chifres minúsculos, dependendo do ângulo de observação. Durante décadas, herpetólogos debateram a função dessas estruturas. Seriam apenas estéticas? Um subproduto neutro da evolução. A hipótese mais aceita hoje é funcional. As escamas projetadas acima dos olhos quebram o contorno do rosto da serpente quando vista de baixo para cima. O ângulo mais comum de um pássaro ou mamífero pequeno que a usaria como presa potencial. Em outras palavras, os cílios não existem para que a serpente pareça bonita. Existem para que ela não pareça uma serpente. E a variação de cor reforça essa lógica. A Botrytis schlegeli é uma das serpentes com maior diversidade de coloração dentro de uma única espécie. Amarelo vibrante, verde musgo, vermelho tijolo, cinza, branco, rosa. Cada coloração não é aleatória. Corresponde ao microambiente onde o indivíduo vive e à paleta de cores disponível para camuflagem naquele ponto específico da floresta. A floresta não deu a essa serpente um disfarce. Deu a ela a capacidade de criar o próprio disfarce, ajustado ao centímetro para o galho específico onde ela vai passar os próximos dias. A maioria dos predadores opera com uma lógica simples: encontrar a presa, aproximar-se, atacar. A energia gasta na busca é compensada pelo ganho calórico da captura. É uma equação que funciona para leões, tubarões, falcões e a maioria das cobras. A víbora de cílios opera com uma equação diferente. Ela não gasta energia procurando presa. Ela posiciona-se onde a presa vai aparecer.
e espera. Isso é chamado de estratégia sit and wait, sentar e esperar. E a Beatrice Schlegel é uma de suas praticantes mais extremas. Indivíduos foram documentados permanecendo no mesmo galho, na mesma posição, por até 10 dias consecutivos, sem se mover, sem comer, sem beber, simplesmente aguardando. A eficiência dessa estratégia depende de 3 fatores simultâneos: camuflagem perfeita que torna a espera invisível, posicionamento estratégico em trilhas usadas por presas e velocidade de ataque suficiente para capturar um alvo que passa sem suspeitar. Nos 2 primeiros fatores, a víbora de cílios é excepcional. No terceiro, é letal. O ataque parte de posição completamente estática, sem nenhum movimento preparatório que possa alertar a presa. E a cabeça alcança o alvo em menos de 150 milissegundos. Mais rápido que o reflexo humano de piscar. Mais rápido que qualquer pássaro ou mamífero pequeno consegue reagir ao perceber perigo. No mundo da velocidade, ela sobrevive pela imobilidade e vence pela velocidade no único momento que importa. Quando o ataque acontece, naqueles 150 milissegundos que a presa não consegue processar, 2 presas orcas se projetam para a frente e injetam veneno hemotóxico com precisão cirúrgica. Hemotóxico significa que o veneno age primariamente no sangue e nos tecidos. Ele contém enzimas que destroem a parede dos vasos sanguíneos, inibem a coagulação e causam necrose tecidual ao redor do ponto de injeção. Em presas pequenas, rãs, lagartos, pássaros, o efeito é rápido. O sistema circulatório colapsa antes que a presa consiga se afastar. Em humanos, a picada da víbora de cílios é rara, porque o animal é arbóreo e discreto e raramente é perturbado. Mas quando acontece, geralmente por acidente, quando alguém coloca a mão num galho onde a serpente está camuflada, as consequências são graves sem tratamento imediato. Dor intensa, inchaço que se espalha rapidamente, bolhas hemorrágicas e, em casos sem antiveneno, necrose extensiva do membro afetado. O antiveneno existe e é eficaz quando administrado rapidamente. O problema é o contexto. Acidentes com essa serpente tendem a acontecer em áreas remotas de floresta, longe de centros médicos com antiveneno disponível. A janela de tempo para tratamento eficaz é de poucas horas. E aqui está a ironia médica que o Código da Selva não poderia ignorar. Compostos do veneno hemotóxico da Beatrice Schlegel estão sendo estudados para o desenvolvimento de anticoagulantes, medicamentos que previnem coágulos em pacientes com doenças cardiovasculares. O veneno que destrói tecidos pode, em versão modificada, salvar corações. A víbora de cílios é completamente arbórea. Ela nasce nos galhos, vive nos galhos, caça nos galhos e, surpreendentemente, dá à luz nos galhos. É uma das poucas serpentes viperídeas com reprodução ovovivípara. Os filhotes se desenvolvem dentro da fêmea e nascem vivos, já com veneno funcional e camuflagem instintiva. Uma ninhada pode ter entre 2 e 20 filhotes. Ao nascer, cada um já possui as presas desenvolvidas e o instinto de posicionamento. Eles imediatamente buscam um galho, encontram uma posição e ficam imóveis. A estratégia sit and wait não é aprendida, é inata. O território de cada indivíduo é vertical.
não horizontal como a maioria dos répteis terrestres. A serpente domina uma seção específica da vegetação em diferentes alturas, usando diferentes microambientes dependendo da temperatura, da umidade e da disponibilidade de presas em cada momento do dia. À noite, desce para galhos mais baixos, onde anfíbios e pequenos mamíferos são mais ativos. Durante o dia, sobe para galhos mais altos, onde a luz aquece o corpo e pássaros frequentam. É um calendário vertical. Uma serpente que gerencia seu próprio microclima, sem se mover horizontalmente 1 metro sequer. Como todo predador de nicho especializado, a víbora de cílios ocupa uma posição específica na cadeia alimentar da floresta colombiana e amazônica que, se removida, deixa um buraco. Ela caça principalmente anfíbios, lagartos, pequenos pássaros e mamíferos do subbosque. Essas populações, sem o controle que a serpente exerce, tendem a crescer além do equilíbrio, o que afeta a vegetação que esses animais consomem, a polinização que realizam ou deixam de realizar e as espécies que deles dependem. Mas existe um aspecto menos óbvio e mais importante: ela mesma é presa. Gavião real, algumas espécies de mustelídeos e serpentes de maior porte caçam a Botrytis schlegeli. Sua presença sustenta esses predadores de nível superior. Quando ela some de um fragmento de floresta, esses predadores perdem um item alimentar relevante e precisam compensar, muitas vezes aumentando a pressão sobre outras espécies. A floresta não é uma lista de espécies, é uma rede. E a víbora de cílios, por mais discreta que seja, por mais que você nunca a veja, mesmo passando a metros de distância, é um nó nessa rede que sustenta conexões em múltiplas direções. O predador invisível que nunca se move está sustentando em silêncio parte de um sistema que se move o tempo todo. Para uma serpente relativamente comum em seu habitat, a Botrytis schlegeli tem lacunas científicas surpreendentes. A razão é simples: estudar um animal que é quase impossível de detectar, mesmo quando está à vista, é extraordinariamente difícil. O mecanismo exato que determina a coloração de cada indivíduo ainda não está completamente elucidado. Sabemos que existe variação genética e que o ambiente influencia a expressão. Mas como uma serpente verde decide, durante o desenvolvimento, tornar-se amarela para combinar com determinado tipo de vegetação, ainda é uma questão em aberto. A duração máxima real de imobilidade também é desconhecida. Os 10 dias documentados são o máximo observado, mas pesquisadores suspeitam que em condições adequadas, com metabolismo suficientemente reduzido, o período pode ser significativamente maior. E o impacto real do seu veneno em populações de anfíbios, já sob pressão por outros fatores como fungos quitrídeos e perda de habitat, ainda não foi quantificado adequadamente. Uma serpente que a ciência observa há décadas ainda guarda segredos. Talvez porque, como ela mesma, os segredos mais importantes sejam os que ficam completamente imóveis enquanto você os procura. Vivemos num mundo que valoriza a velocidade, que mede sucesso em movimentos por segundo
em reações instantâneas, em decisões rápidas. A natureza, em geral, confirma esse valor. Os mais rápidos sobrevivem. Os mais ágeis caçam melhor. Os mais reativos escapam. A víbora de cílios é a exceção que demonstra a regra com mais clareza do que qualquer exemplo de velocidade poderia fazer. Ela encontrou, por milhões de anos de evolução, uma resposta diferente à mesma pergunta que todos os predadores respondem: como sobreviver? Sua resposta não é ser mais rápida, não é ser mais forte, é ser tão perfeitamente integrada ao ambiente que a questão de sobrevivência deixa de ser uma questão. Porque nem predadores nem presas a percebem como uma ameaça ou um alvo, até que seja tarde demais. O código da víbora de cílios não é sobre veneno, não é sobre presas, é sobre paciência como estratégia de domínio absoluto. Ela está num galho agora mesmo, na Colômbia, no Brasil, na Costa Rica, esperando, perfeita, invisível. E alguma coisa vai passar por ela, e não vai saber o que aconteceu. Agora me diz, você conseguiria colocar a mão num galho numa floresta colombiana, sabendo que a víbora de cílios existe, e é indistinguível de um galho? Comenta aqui embaixo. E se você quer que o próximo episódio desvende o predador com a maior força de mordida entre os felinos e revele por que suas pintas desaparecem no escuro, já assiste o episódio da Onça Preta aqui no canal. Inscreve no Código da Selva, ativa o sininho e nos vemos no próximo código.